após esse resultado, né, que diz que toda função holomorfa em um domínio estrelado tem uma primitiva que é equivalente a você pegar qualquer curva fechada nesse conjunto, então a integral de f ao longo dessa curva fechada vai ser zero, tá bom? Então, como corolário desse resultado, a gente vai ter que localmente qualquer função holomorfa tem uma primitiva, tá bom? A prova é bem óbvia pelo resultado. Corolário seja ômega uma região arbitrária, não necessariamente estrelada, tá? Só um aberto conexo. E f de ômega em C. Holomorfa. Então, para cada ponto... Então, deixa eu colocar aqui. Então, f tem pelo menos uma primitiva localmente, tá? Uma primitiva localmente. O que é que isso quer dizer? Deixa eu deixar precisa esse enunciado, né? Que f tem uma definição primitiva localmente. Isso quer dizer que para cada ponto que você pega, para cada ponto A em ômega, existe um disco, né? Um disco aberto, chamar assim, um disco aberto que contém A, tá? Um disco aberto que contém A. Um disco aberto em ômega que contém A. Tal que F restrito a D tem uma primitiva. Tá? Isso é bastante óbvio, né? Porque se você pega um conjunto qualquer, tá? Não necessariamente estrelado, e se você pega aqui um ponto A, como esse conjunto vai ser aberto, então existe um disco, né, que contém um ponto A que esteja contido em ômega, tá? Isso simplesmente usando que A é aberto, mas quando você olha a função apenas restrito a D, tá? Então f restrito a D é holomorfa, é, é holomorfa em um conjunto convexo, porque o disco é um conjunto convexo, tá? Então, como a gente viu que F, quando você olha em um conjunto estrelado, em particular em um conjunto convexo, tem uma primitiva, então F restrito a D vai ter uma primitiva, tá? Se você ganha de cara. Então, se você pega uma função holomorfa e você diz que F tem uma primitiva em um determinado conjunto aberto ômega, lembra que essa noção é uma noção global, tá? Novamente, acho que eu já falei isso. Novamente, ter primitiva em um conjunto é uma noção global, tá? Ou seja, que depende do conjunto que você está considerando. E esse resultado diz que localmente, tá? Toda função tem uma primitiva, tá? Quando você olha f restrito a esse disco menor, ok? E, bom, é isso. Uma outra aplicação desse resultado é que a gente agora vai ver uma outra forma da função logaritmo principal, tá? Então, vou colocar aqui como sendo uma aplicação da prova.
Aplicação da prova do teorema, tá? Tá. Então, ó, se você pega essa função aqui, ó, seja Lzão definida em C-, tá? Lembra que C- é o conjunto dos números complexos menos o eixo negativo do x, tá? Seja colocar assim. C- igual a C menos esse conjunto daqui, né? Do Z, tá ok? Z seja menor ou igual que zero, tá? Isso quer dizer que é conjunto dos números complexos menos o eixo negativo do eixo do x, tá? Em C, definida assim, tá? Dada por a integral L de Z dada por a integral de 1 sobre W, tá? Ao longo do segmento de reta que une o ponto 1 ao ponto Z, tá? Então, aqui você tem o conjunto dos números complexos menos o eixo negativo do eixo do x, tá? Menos essa reta daqui em verde, tá? E lembra que qualquer ponto sobre o eixo positivo do eixo do x, eu comentei que é um centro-estrela para esse aberto, tá? Então, em particular, eu vou pegar o ponto z igual a 1, tá? Peguei esse ponto aqui, z igual a 1, tá? E aí, dado qualquer outro ponto z do nosso conjunto, C-, eu estou considerando esse segmento de reta que une o ponto 1 ao ponto z, tá? E estou considerando a integral nesse sentido daqui, tá bom? Eu estou chamando essa função aqui dessa forma, de L de z igual a 1 sobre z, tá? Então, pela prova do nosso teorema, como essa função vai ser holomorfa, como a função f de z igual a 1 sobre z é holomorfa em um conjunto estrelado, né? Em C estrela, a gente viu que essa função vai ser uma primitiva da f, tá? A nossa prova diz isso, né? A prova do nosso teorema. Então, ou seja, f vai ter uma primitiva, e a primitiva vai ser a função L, né? L é uma primitiva, por quê? Porque o nosso não, não, não nesse cara, né? Desculpa. Em C-, tá? Em C-, porque esse conjunto daqui é estrelado. Então, L é holomorfa em qualquer ponto, né, do nosso conjunto. E a gente viu que L' de Z vai ser igual a 1 sobre Z, que lembra que é a mesma derivada da função logaritmo principal, tá? Que vai ser igual ao ramo principal do logaritmo, né? É a derivada dessa função, tá? Então, como duas funções elas têm a mesma derivada em um conjunto aberto e conexo, a gente viu que essas funções elas são funções constantes, tá? Então, se você considera não que essas funções são funções constantes, né? A função diferença, tá? Então, se você considera a função h como sendo L menos o ramo principal do logaritmo, tá? Tá? Então, h' vai ser igual a zero, porque essas duas funções têm a mesma derivada, tá? E a gente viu que h tem que ser constante, né? Porque o nosso conjunto vai ser um conjunto aberto conexo, ok? Então, isso implica que
h de z seja igual a uma constante, tá? Mas essas funções, elas, ou seja, você tem que o L vai ser igual ao ramo principal do logaritmo mais uma constante, tá? Mas essa constante aqui, de fato, vai ser igual a zero, porque você tem que o L de 1, olha como eu defini a função f, vai ser igual a zero, e ele vai ser igual ao log de 1, né? Tá? Então, essa c, de fato, vai ser igual a zero. Ou seja, um outro modo de você definir o ramo principal do logaritmo é você considerar, então, isso aqui que é o ramo principal do logaritmo, a gente tem uma maneira equivalente à que a gente definiu o logaritmo lá no cálculo 1, né? Uma maneira muito parecida, só que aqui é a nossa versão complexa. É a integral de 1 até z de 1 sobre w, né? Sobre w de w. Tá? Em particular, a gente vai conseguir aquela fórmula que a gente tinha definido para o ramo principal do logaritmo. Tá? Lembra que, pelo teorema 1, se uma função tem uma primitiva em um conjunto, então a integral ao longo de qualquer curva, ela não depende da curva, ela só depende dos pontos iniciais e final da curva. Tá? Então, se você considera, então, de novo, se você pega aqui, ó, desculpa, deixa eu tentar fazer. Então, se você pega aqui, por exemplo, o ponto 1, que eu estou tirando esse cara aqui em vermelho, tá? E eu vou pegar o ponto Z, tá? Só que ao invés de considerar a curva que liga o ponto 1 ao ponto Z como sendo esse segmento de reta, eu vou pegar uma curva distinta. E como eu sei que a integral vai ser a mesma, eu posso, eu posso, eu posso fazer isso, né? Porque eu sei que a, que como essa função vai ter uma primitiva em um conjunto estrelado, então a integral ela não depende da curva, e sim apenas dos pontos iniciais e finais. Então eu vou pegar aqui uma curva diferente. Eu vou pegar ao longo do eixo do x esse segmento de reta que liga o ponto 1 até o ponto norma de z, tá? Até o ponto norma de z. E aqui eu vou pegar, acho que, deixa eu pegar certo aqui, tá? Só para ficar claro. Então deixa eu pegar aqui assim. Acho que caiu no mesmo lugar que eu queria. Então eu vou ligar aqui primeiro, ó, até o ponto norma de z, daqui para cá, e depois eu vou ligar ao longo desse arco que liga esse ponto daqui a esse ponto, né? Lembra que o ponto Z, ele tem essa forma polar daqui, né? Para qualquer ponto, ele vai ser escrito como sendo o módulo de Z, o valor absoluto de Z, vezes E elevado a I θ, né? Onde esse θ daqui é o argumento principal do ângulo. É o argumento principal do ponto, né? O argumento principal do Z, né? Isso quer dizer que nesse caso daqui do nosso conjunto, θ é um número menor do que π, maior do que menos π, menor do que π. Tá? Então, considerar a integral dessa função 1 sobre w ao longo desse segmento de reta, eu vou considerar essa integral ao longo desse caminho por partes que liga o ponto 1 até esse número real, módulo de z, e depois ao longo desse arco daqui, ó, alfa 2. Então eu tenho aqui alfa 1 e aqui eu vou ter alfa 2. Tá? E depois de alfa 2, onde alfa 2 vai ser esse arco que liga esse ponto módulo de z até o ponto z. Tá? Ou seja, alfa 1 vai ser parametrizado
alfa 1 de t, ele simplesmente vai ser parametrizado por esse segmento de reta, né? Então eu vou parametrizar ele assim, como sendo igual a 1. Como é que eu posso parametrizar esse segmento de reta? Ele vai ser esse 1 mais, sei lá, t vezes o módulo de z menos 1, tá? Onde t pertence a 0, 1, tá? E alfa 2 de t vai ser simplesmente como sendo igual a esse outro. Lembra que o ponto z ele vai estar fixado aqui no nosso caso, né? Você para qualquer ponto você pode tomar isso. Vai ser módulo de z igual a e elevado a it, vou colocar assim, tá? Onde o t ele está variando entre 0 até o θ, né? Até o argumento principal do z, tá? Até esse cara. Então, essa integral daqui, ó, então a integral. Logo, a gente tem, né, que o ln de z vai ser igual à integral de 1 até z, tá? De 1 sobre w dw, tá? Então, essa integral aqui, como ela não depende do caminho, vai ser a integral sobre alfa 1. Aí eu vou reescrever aqui a função de 1 sobre w dw, tá? Mais a integral que liga o ponto módulo de z até o ponto z, tá? Sobre alfa 2, onde alfa 2 de t vai ser essa outra curva daqui, tá? dw, tá? Aqui você pode tomar uma parametrização diferente do caminho alfa 1, e essa função aqui, na verdade, vai ser uma função real, né? Porque você vai estar considerando o caminho do alfa 1 apenas ao longo do eixo do x, tá? Então, eu vou deixar para vocês verificarem que, de fato, eu posso tomar um caminho equivalente a esse cara, que ele vai que seja parametrizado, ao invés de t variando de 0 a 1, você pode pegar o t como sendo variando de 1 até o módulo de z, tá? Então, aqui ficaria a integral de 1 até o módulo de z, tá? Da integral de 1 sobre t dt, tá? Mais a integral, vou deixar para vocês calcularem aqui também, tá? Mas quando vocês colocam aqui na fórmula, vai ficar i, né? Porque vai ser essa derivada daqui, ó, de alfa, duas linhas de t, vai ficar a própria, lembra para isso daqui, né? A alfa, duas linhas de t, ela vai ser i vezes a alfa 2 de t. Aqui nesse caso, né? Então, quando você calcula isso daqui, só vai sobrar o i, tá? Mais a integral do i, da integral do 0 até θ, do dt também, tá? Mas isso daqui, ó, isso daqui é como a gente definiu a função logaritmo natural lá no cálculo 1 também, né? Lembra que uma forma alternativa de definir logaritmo é definir como essa integral daqui, né? Então aqui vai ficar o ln, isso aqui é uma integral real, tá? O ln do módulo de z mais i vezes, e essa outra integral também vai ser uma integral real, i vezes o argumento do z, tá? Então isso aqui foi uma forma equivalente de você encontrar uma expressão para o logaritmo principal do z, ao invés de considerar
essa integral como sendo a integral ao longo desse segmento de reta, que une o ponto 1 ao ponto Z, você pode considerar essa outra integral aqui, em azul, tá? Que vai do ponto 1 até o módulo de Z pelo eixo do X, e depois do ponto módulo de Z até o ponto Z por essa outra curva daqui, tá bom? Então, isso aqui é uma expressão alternativa para o logaritmo principal. Certo? Agora, deixa eu falar sobre esse outro corolário que vai ser bastante útil quando a gente for provar a fórmula integral de Cauchy, que ele vai nos dizer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Corolário. Então, se você pega uma função contínua em uma região estrelada, tá? Então, seja f, deixa eu colocar aqui, seja ômega em C, uma região estrelada, opa, seja ômega, uma região estrelada, e eu vou pegar aqui, dizer estrela, 1 centro estrela de ômega, tá? E eu vou pegar uma função de ômega em ser uma função contínua. Uma função contínua e que seja holomorfa para qualquer ponto, exceto talvez o ponto Z estrela. Em todo Z, diferente de Z estrela, tá? F vai ser holomorfo em todo ponto, exceto talvez no ponto Z estrela. Então, F também vai ter uma primitiva em ômega. Ainda assim, tá? Ou seja, continua valendo o teorema de Cauchy para ômega, tá? Então, F tem uma primitiva. Tá? Ou seja, se você pega uma função contínua em todo o aberto, tá? Em toda a sua região, e que seja holomorfa para todo ponto, exceto talvez um outro ponto Z estrela que seja um centro estrela do seu aberto. Então, F continua tendo uma primitiva, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Então, como é que a gente vai provar esse corolário? Veja que pela demonstração do teorema de Cauchy para domínios estrelados, você imita a demonstração, faz a mesma coisa, tá? É suficiente mostrar o seguinte, tá? Então, deixa eu colocar. Não vou ficar repetindo a demonstração várias vezes, mas veja que é suficiente mostrar o seguinte, né? Que se você pega aqui, ó, o seu ponto Z estrela, aqui um outro ponto Z0 e um outro ponto Z, que também esteja num determinado disco daqui de centro Z0, e você considera esse triângulo daqui, tá? Basta você mostrar que a integral ao longo de essa integral daqui, né, que vai de Z estrela até Z0, mais a integral de Z0 até Z, mais a integral de Z até Z estrela, vai ser zero, tá? Eu não posso usar aqui o teorema de Gauss, porque eu não sei que F vai ser holomorfa em todo ponto, menos talvez no Z estrela. Então, eu não posso usar aqui
o teorema de Cauchy para triângulos de uma maneira direta, tá? Então eu vou ter que modificar de alguma forma, tá? Mas a demonstração não vai mudar e vai ser suficiente eu mostrar que continua valendo isso, né? Que continua que a integral de z estrela até z0 de f, né? Mais a integral de f de z0 até z, mais a integral de z até z estrela. Isso daqui também de f também, isso daqui seja igual a zero, tá? Eu não posso usar o teorema de Gauss, então eu vou ter que procurar um outro meio, tá? Esse outro meio vai ser o seguinte. Então eu vou assumir também aqui, posso assumir. Então vamos assumir que o z estrela seja diferente do nosso z, ou seja, que se forma um triângulo de fato, tá? E o z estrela diferente do z0. Tá? E eu vou pegar um outro ponto W0, tá? Um outro ponto W0 que esteja entre z estrela e z0 e um ponto W, tá? Um ponto arbitrário, tá? Entre z estrela e z, ok? Então, seja W um ponto qualquer, um ponto qualquer entre z estrela e z, e W0 no segmento entre z estrela e z0. Entre z estrela e z0, tá? Então aqui, ó, a integral ao longo de t, eu vou dividir, tá? Então aqui, a princípio, eu estou considerando essa integral aqui, ó, assim. Depois subo para cá. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, estou considerando primeiro aqui. Depois subo para cá. E depois desse, tá? Só que eu posso dividir essa integral assim, né? Se eu ligar esses três pontos aqui, ó, o W0, o W e esse cara, assim, dessa maneira. Então, a integral ao longo desse caminho triangular dado por z estrela, z0 e z de f, ela vai ser igual à integral ao longo desses outros três triângulos menores, né? Como é que eu posso fazer que essa integral seja igual? Então aqui eu vou pegar essa integral, por exemplo, assim, eu continuo com ela assim, tá? Depois eu subo ela para cá, por exemplo. Depois eu para cá. Aí você desce aqui. Aí depois você sobe por esse mesmo segmento, tá? Aí depois, quando chega nesse ponto, você desce aqui. Depois você sobe por esse mesmo segmento e depois desce para cá, tá? Então a integral ao longo desses desses segmentos aqui interiores, elas vão se cancelar e você vai ficar apenas com a integral ao longo do triângulo maior, tá? Então isso aqui vai ser a integral de f ao longo de, se você considerar a orientação, né? Então isso aqui vai ser igual a integral de f ao longo do caminho triangular de z0 do z estrela w0, opa, w0 ao w, mais a integral do f ao longo
ao longo desse outro caminho aqui, ó, W0, Z0 e W, desse outro caminho triangular, mais a integral de f ao longo desse outro caminho triangular que vai de Z0, Z e W, né? Tá? Só que veja que esses dois triângulos que estão aqui em cima, tá? A função vai ser holomorfa nesse cara. Lembra que a função vai ser holomorfa menos no ponto z estrela, tá? Então, pelo teorema de Gaussat, a integral ao longo de um triângulo, desse triângulo daqui, ela vai ser zero, e a integral ao longo desse outro também vai ser zero, tá? Então, isso aqui é pelo teorema de Gaussat, a integral desse é igual a zero, e a integral desse outro triângulo, deixa eu ver, Z0, ZW, também vai ser zero. Né? Isso aqui é o teorema de Gaussat. Porque a função vai ser holomorfa em todos os pontos desse triângulo, tá bom? E no interior também, né? É muito importante essa hipótese, tá? Portanto, a gente chegou que a integral, lembra que isso daqui, ó, essa integral daqui azul vai ser igual a essa integral daqui que eu escrevi em vermelho, e eu quero provar que isso daqui seja igual a zero, tá? Então, para me mostrar que isso daqui é igual a zero, como essas duas integrais aqui se cancelou, basta mostrar que essa outra integral daqui, será que vai ser igual a zero? Tá? E vai ser, né? Por quê? Porque lembra que esses pontos W e W0, eles são pontos arbitrários aqui ao longo desse segmento de reta. Então, em particular, se você faz o limite W tender a Z estrela e o W0 tender a Z estrela, então você vai estar considerando essa integral ao longo de um caminho muito pequeno. Tá? E como o F vai ser holomorfa, em todo ponto de ômega, você consegue limitar. Né? Então, deixa eu escrever isso daqui. Então, faça agora o W0 tender ao ponto Z estrela. Tá? E também o W se aproximar do ponto Z estrela ao longo desse segmento de reta, tá? Lembrando que está ao longo desse segmento de reta. Então, quando você faz o W se aproximar do Z estrela por aqui, e você considerar o W0 cada vez mais próximo também do Z estrela, então essa integral daqui, ó, a integral de f ao longo do Z estrela, W0, W, né? Vou olhar ela em módulo daqui, ela vai ser menor ou igual, né, que o módulo de f, por exemplo, em um determinado triângulo fechado. Então vai ser, por exemplo, menor ou igual que o módulo de f. Vou colocar assim, né? Menor ou igual que o sup por exemplo, onde o z pertence ao triângulo original, né? Z estrela, Z0 e Z. Z estrela, Z0 e Z. Ou seja, você vai estar olhando o sup dela nesse triângulo aqui maior. E claro, o triângulo menor vai estar contido. Módulo de F. Tá? Vezes o comprimento dessa curva daqui. Só que o comprimento dessa curva vai ser o perímetro, tá? Então vai ser o perímetro desse triângulo daqui, tá? Perímetro entre Z estrela, colocar assim,
perímetro desse outro triângulo daqui, né? Z estrela, W0 e W. Tá? Então, esse cara daqui é um número fixado, né? Porque esse cara vai ser um compacto. Então, esse cara, por exemplo, vai ser um número K. Certo? É um número K. E esse cara daqui, ó, quando o W se aproxima do Z estrela e o W também se aproxima do Z estrela, esse número aqui ele está ficando tão pequeno quanto você queira. Tá? Então, esse cara daqui, esse outro número daqui, ele está indo para zero. Tá? É claro que ele depende do W0 e do W, mas esse número daqui ele está indo para zero se o W0 se aproxima do Z estrela e o W também se aproxima do Z estrela. Tá? Então, portanto, essa integral daqui vai ser igual a zero. E, portanto, a integral que a gente queria mostrar vai ser zero. Tá? Ao longo desse caminho, Z estrela, Z0 e Z, ao longo desse caminho triangular, vai ser zero. Tá? E mostrando isso, você repete a prova. Ó, então, você vai ganhar isso daqui e aí você repete a prova do teorema de Cauchy para domínios estrelados. Você não muda nada, você define uma primitiva como sendo essa integral daqui, ó. Você, por exemplo, se define a primitiva como sendo... Aí você repete a prova de agora em diante, né? Repita a prova do teorema de Cauchy para domínios estrelados. De agora em diante, tá? Para o restante da prova. Para regiões estreladas. A prova é a mesma, tá? Palavra por palavra você repete, ou seja, você define essa função assim, ó, f de z como sendo a integral do z estrela até o z, até um determinado ponto da sua função. E mostra que essa função vai ser uma primitiva da função f quando você quando você considera essa relação daqui, tá bom? Então, esse resultado vai ser bastante importante, tá bom? Uma generalização, né? Uma generalização um pouquinho mais geral que o teorema de Gaussat, tá? E o teorema de Cauchy, quer dizer, é uma generalização do teorema de Cauchy para domínios estrelados, porque a gente está dizendo o seguinte, que se a função vai ser holomorfa em uma região estrelada inteira, menos por um possível ponto, que seja um centro dessa região, um centro estrela dessa região, então, se, se a função f for uma função contínua, no conjunto inteiro, então essa continua valendo que essa função dada assim dessa maneira vai ser uma primitiva para f, tá bom? Ok? Agora vamos dar mais uma outra definição aqui. Definição, tá? Que é, a gente vai dizer que uma determinada região é uma região elementar, tá? Só para facilitar quando a gente for, for, for falar de uma região em que f tem uma primitiva ou não, então dizemos que uma região é elementar, definição, tá? Se toda função holomórfica em ômega tem uma primitiva em ômega, tá? Se qualquer função holomórfica, não é apenas uma não, é qualquer uma, tá? Holomorfa
em ômega tem uma primitiva em ômega. Tá? Então, por exemplo, pelo teorema de Cauchy para domínios estrelados, a gente viu que se ômega é uma região estrelada, então ômega é uma região elementar. Tá? Mas não é verdade que a volta seja verdadeira, tá? Existem regiões elementares mais gerais que não são necessariamente estreladas, tá? A gente vai ver. Então, um outro exemplo é que, deixa eu colocar aqui exemplo 2, exemplo 1 e aqui exemplo 2, é que esse conjunto daqui, ó, não é uma região elementar. Não é elementar, pois a gente tem essa função aqui, ó, f de z igual a 1 sobre z, que é holomorfa em C estrela, mas f não tem uma primitiva. Não tem primitiva. Em C estrela. Por que não tem primitiva? Porque lembra que quando a gente calcula, a gente já fez isso, né? A integral ao longo dessa função, ao longo de um círculo orientado, tá? Centrado na origem, tá? Círculo centrado na origem. Com orientação positiva. É 2π, a gente já viu essa conta, né? Então, como a integral ao longo de uma curva suave por partes, isso aqui vai ser suave, né? Essa curva foi diferente de zero, então a gente viu que f não tem uma primitiva nesse conjunto, portanto, já que essa curva ômega vai estar inteiramente contida em C estrela e portanto ela não é uma região elementar, tá? A gente vai ver mais tarde que essas regiões que a gente tá chamando de elementares, vou colocar aqui como observação, as regiões elementares é uma noção topológica, tá? E elementares, veremos adiante, ou seja, que essa noção em que essas regiões em que f tem uma primitiva são as regiões simplesmente conexas, tá? São as regiões simplesmente conexas, tá? A gente vai ver depois, porque vai ter que falar de homotopia, vai dar um pouquinho de trabalho, mas intuitivamente essas regiões simplesmente conexas, a gente vai definir, são regiões que não têm furos, tá? Uma coisa assim do tipo, são regiões sem furos, seja lá o que isso queira dizer, tá? Regiões sem buracos, colocar assim. Regiões sem buracos, tá? Buraco no sentido, por exemplo, aqui, ó, no conjunto dos números complexos menos a origem, o nosso buraco aqui seria a origem, tá? Então, as regiões em que qualquer função holomorfa tem uma primitiva, ou seja, que vale o teorema de Cauchy, vão ser as que a gente vai chamar de simplesmente conexas. Mas por sentido de aplicação, em geral, isso a gente não usa muito, tá? Então, essa noção de região elementar e de região estrelada vai ser suficiente para a maioria das aplicações que a gente vai ver, tá bom? E eu vou falar sobre
o que é uma região simplesmente conexa no mês que vem, provavelmente, tá bom? Agora, uma proposição que vai ser importante para a gente ter, para a gente saber em que regiões uma função holomorfa tem uma primitiva ou não, vai ser esse daqui, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, sejam D e D', tá? Duas regiões elementares. Ou seja, que qualquer função holomorfa tem uma primitiva dessas duas regiões. Então, se a interseção for um conjunto conexo, é conexo, então a união também é uma região elementar. Uma região elementar, ou seja, as regiões elementares nem sempre, como a gente pode ver por esse desenho, nem sempre é uma região estrelada. Por exemplo, se você tem uma região estrelada aqui D, né? Então a gente sabe que uma região estrelada ela vai ser uma região elementar. Então imagine uma coisa desse tipo aqui. Por exemplo, aqui seja uma região D, tá? Essa região aqui vai ser estrelada. Então, portanto, é uma região elementar. Qualquer função holomórfica que você pegue em D, ela vai ter uma primitiva. E aqui eu vou pegar, por exemplo, essa outra região estrelada aqui. Tá? Então, essa região daqui, ó, como aqui eu vou chamar de D', tá? Então, essa região dada pela união desses dois conjuntos, nesse exemplo que eu dei, continua sendo uma região elementar porque a interseção desses caras aqui é um conjunto conexo, tá? Agora, se você pega uma região elementar que seja uma coisa desse tipo aqui, ó, por exemplo. Então, a união desses caras continua sendo uma região elementar. Daqui a pouco eu vou provar esse resultado, mas se você pega uma região assim, por exemplo, esse cara daqui vai ser estrelado, logo vai ser uma região elementar. Mas se você pega uma outra região, você pega um outro conjunto, por exemplo, é, assim, ó, tá? Aqui seja o seu D e aqui seja o seu D', por exemplo. Perceba que essas duas regiões, tanto D como D', elas são regiões estreladas, tá? Mas quando você toma a união, ela não vai ser uma região elementar, tá? Porque a interseção aqui entre esses dois caras vai ser esse pedacinho daqui unido com esse outro pedacinho daqui, tá? Perceba que vai ter esse buraco aqui no meio, tá? Quando você pega a união entre esses dois caras, vai ter esse furo aqui no meio, tá? Que é uma coisa diferente quando você toma a união desses dois outros caras aqui, né? Então, essa região, como essa interseção daqui não é conexa, você não pode garantir que esse cara seja elementar em geral, tá? Então, esse aqui é um exemplo que a união não é elementar, tá? E como é que a gente prova essa proposição? Se você pega duas
duas regiões elementares, tá ok? A interseção é um conjunto conexo, então a união também é um conjunto elementar. Aqui vai ser simples, tá? Vou usar a definição. A gente vai pegar uma função holomorfa. Então, deixa eu colocar aqui prova. Posição. Então, seja f de D unido D' em C, uma região, uma função holomorfa em C, né? Uma função holomorfa qualquer, né? A gente tem que provar que essa função tem uma primitiva, tá? A gente tem que definir uma primitiva dessa função, tá? Como é que eu posso fazer isso? É claro que eu tenho que definir uma primitiva na união, tá? Mas por hipótese, como D e D' são, são regiões elementares, então, por hipótese, quando você considera essa função assim, f restrito a D e f restrito a D', tá? Lembra que D e D' são regiões elementares? Então, isso aqui, por hipótese, tem primitivas, tá? Porque a f vai ser uma função holomorfa ainda nesses caras, tá? Então, eu vou pegar f1, uma primitiva para f em D, ou seja, existem f1 de D em C e f2 de D' em C, tal que sejam primitivas para essa função holomorfa aqui, né? Tal que f1 linha de Z seja igual a f de Z para todo ponto de D, né? E f2 linhas de Z também seja igual a f de Z para todo Z pertencente a D', tá? Agora, quando você toma, aqui é a diferença, aqui é a derivada. Agora, quando você considera a função h como sendo f1 menos f2, h, eu vou definir assim, h na interseção, tá? Seja h em D, interseção D' em C, dada por h de Z como sendo f1 menos f2 no Z, por essa propriedade daqui, a gente vai ter que h' de Z vai ser igual a zero sempre, tá? Identicamente nula. Mas lembra que como h vai ser uma diferença de funções holomorfas e a sua derivada sempre vai ser igual a zero, e esse conjunto daqui é conexo também por hipótese, então implica que h vai ser constante, tá? Foi o resultado que a gente viu na aula anterior. Então isso implica que h de z seja igual a uma certa constante para algum c constante, tá? Então, ó, então você tem que, como isso aqui vai ser igual a c, então você tem que f1, a sua função f1, na interseção, né? Ela vai ser igual a f2 de z, f2 mais uma constante, tá bom? Então, a menos de você adicionar uma constante, então somando uma constante se necessário, ou seja, se você substituir a função f2, por exemplo, por, então, substituindo se necessário,
a função F2 por F2 tio, né? Por exemplo, F2 tio igual como sendo F2 mais C. Vou colocar aqui F2 tio. Caso essa constante aqui seja diferente de zero, você faz isso daqui. Então, a função F2 tio continua sendo uma primitiva. E você tem que F1. Então, e teremos a F1 vai ser igual à função F2 tio. As duas funções são primitivas e coincidem na interseção, tá? São primitivas de F. São tais que. Então, deixa eu escrever isso de forma mais clara. Então, nesse caso, você vai ter que F1 vai ser igual a F2 tio na interseção. Tá? Então, portanto, você pode definir uma primitiva para F na união assim, né? Você define F de na união, você cola essas duas funções, né? F de D unido D' indo em C, tá? Simplesmente você define ela por partes, né? E como elas colam na interseção, você não vai ter problema nenhum. Como sendo a F1 de Z, se Z está em D, e define F2 tio de Z, se o Z pertence a D', tá? Então, ó, como definindo a função assim, como a função vai ser F1 holomorfa uma primitiva para Fzinho e F2 é holomorfa e primitiva para Fzinho, e elas são iguais aqui para a interseção, então você vai ter que em qualquer ponto, né? Então, F definido dessa forma é primitiva de F na união, tá? Em C, tá? Ou seja, essa região daqui vai ser uma região elementar, como a gente queria provar, ok? Então, por exemplo, esse resultado vai ser importante quando você sabe que duas regiões são elementares, por exemplo, são regiões estreladas e a interseção também seja um conjunto conexo. Então, quando você olha para a união, essa união continua sendo uma região elementar, tá? Mas muito cuidado, que essa hipótese da interseção é muito importante, porque, por exemplo, você poderia ter uma coisa assim desse tipo, e nesse caso, é, a união desses dois caras não é uma região elementar. A hipótese de conexidade aqui na interseção é muito importante, tá bom? Bom, então vou deixar para vocês com esse exemplo verificarem, por exemplo, se você cola algumas vezes alguns setores circulares, por exemplo. Vou colocar assim, anéis cortados, tá? São regiões elementares. Tá? São regiões elementares. Ou seja, o que quer dizer isso? Eu estou considerando, lembra que eu já tinha definido que é um anel, né? Você considera aqui o disco aberto de centro Z0 e raio R, e aqui considera um outro disco menor, tá?
essa região inteira aqui em amarelo, ela não é uma região elementar, tá? Ela não é estrelada e também não é uma região elementar. Ela em geral, funções analíticas, funções holomorfas, não tem uma primitiva aqui nessa região. Agora, se você pega essa região e tira um segmento de reta que une dois pontos de bordo, um segmento de reta assim, então essa região em amarelo menos esse segmento de reta vermelho vai ser uma região elementar, tá? Porque você usa esse resultado daqui várias vezes, tá? Por exemplo, você pega um setor assim do anel, pega um setor pequeno do anel, por exemplo, tá? Esse setor daqui do anel, entre esses dois segmentos de reta daqui, não é difícil você provar que vai ser uma região estrelada, tá? Você vai ter que definir você vai ter que olhar, por exemplo, quem é o ângulo aqui, tá? Você pode pegar esses caras pequenininhos, tá? Então essa região daqui vai ser estrelada. Então se você pega essa região estrelada e cola com uma outra região estrelada dessa maneira daqui, né? Deixa eu colocar aqui em preto, por exemplo. Essa daqui com essa daqui, tá? Então, como essa interseção daqui vai ser um conjunto conexo, vai ser esse conjunto daqui, então a união desses caras vai ser uma região elementar. Aí você vai fazendo isso até você conseguir completar o anel menos esse segmento de reta. Por que você não consegue completar o anel todo? Porque se você tem que essa região daqui, ó, deixa eu fazer um desenho intuitivo. Se você tem essa região daqui, que seja uma região elementar, por exemplo, essa região, deixa eu colocar essa aqui. Você fez isso daqui para cá, né? Essa região vai ser uma região elementar aqui, essa daqui, tá? E você pega um outro setor circular, lembra que uma região elementar vai ser aberta. Agora, se você pega uma outra região contendo esse segmento de reta aqui, por exemplo, esse setor circular, tá? Tá? Então você vai ter que essa interseção daqui seria obrigatoriamente duas componentes conexas, tá? Então você não consegue colar bem esses dois caras, né? Então, por exemplo, você teria essa componente conexa aqui, unido com essa outra componente conexa aqui também. Tá bom? Então, o anel inteiro, ele não é uma região elementar, tá? Mas se você pega o anel menos um segmento de reta que une dois pontos do bordo, essa região daqui vai ser uma região elementar, tá bom? Ou seja, F tem uma primitiva, continua valendo o teorema de Cauchy para essas regiões, tá bom? Então, tem várias regiões que a gente vai considerar sendo elementares sem fazer muita conta, tá bom? Só pelo desenho, por exemplo, uma região desse tipo daqui, ó, sei lá, uma coisa, por exemplo, esse cara daqui, esse retângulo aberto, tá? Aqui, essa região que está aqui no meio, deixa eu colocar aqui em amarelo, vai ser uma região elementar. Essa região não necessariamente vai ser uma região estrelada, tá? Não é uma região estrelada, mas você consegue dividir elas em regiões estreladas que quando você olha para a interseção seja um conjunto conexo, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso você consegue olhar para essas regiões que são estreladas, portanto são elementares, por exemplo, tá? De modo que quando você pega
por exemplo, é claro que você tem que olhar duas a duas, né? Então, por exemplo, quando você pega essa região daqui, que vai dessa parte até a parte em vermelho, com essa linha azul que vai até a parte em azul. Então, a interseção daqui, ó, são duas regiões estreladas que quando você olha para a interseção, você tem esse pedaço daqui, tá? Esse pedaço que vai ser conexo. Portanto, essa região vai ser uma região estrelada. Vai ser uma região elementar, desculpa, pelo, pelo resultado que a gente falou. Aí agora você olha essa região junto com essa outra. Então, quando você tenta colar essa interseção também, a interseção vai continuar sendo conexa da mesma maneira. Portanto, a região inteira vai ser uma região elementar aqui nessa forma. E, portanto, você vai poder usar nesses casos, claro que provar assim, de uma maneira precisa, isso daqui às vezes dá um pouquinho de trabalho e tal, mas intuitivamente, se você fizer o desenho razoavelmente claro para mim, tá? E para você também, vocês podem usar que determinadas regiões são elementares, ou seja, que a função tem uma primitiva dessa região, tá? Agora, muito cuidado quando a sua região ela tem um buraco, como essa daqui, por exemplo, tá?